Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. São José, Rogai por nós. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, Rogai por nós. Santo Anjo da Guarda, Rogai por nós. Quero começar a homilia relembrando que nós estamos no mês de setembro e que no mês de setembro nós, a igreja, dedicamos este mês à palavra, à Bíblia. É o mês da Bíblia, a palavra de Deus, Sagradas Escrituras. E isso, este mês, essa dedicação da igreja, ou melhor dizendo, esta referência, a igreja está fazendo referência à palavra de Deus, enfatizando a importância da palavra de Deus, para que os nossos olhos, o nosso olhar, o nosso coração se volte à palavra. Então essa referência que a igreja nos faz das Sagradas Escrituras, da Bíblia, ou seja, da palavra de Deus, é por uma razão. A igreja não faz isso à toa, é por uma razão. E eu espero que, se não a partir de hoje desta homilia, desta pregação, se não na totalidade daquilo que Deus quer, ao menos que você comece a dar valor àquilo que provavelmente pode ser que esteja empoeirando dentro da sua casa. Nós tratamos com muito desrespeito a palavra de Deus e a usamos por muitas vezes como objeto de conveniência. Não a tratamos com a devida reverência. Então, se não na totalidade, mas que quando você chegar em casa e olhar para a sua Bíblia, você se lembre que dentro daquela Bíblia existe um conjunto de 73 livros que, por inspiração de Deus no coração do homem, lhe traz a mensagem mais sagrada. E naqueles livros, lembre-se, quando você olhar para a sua Bíblia, contém as palavras que podem te salvar de tudo e de qualquer situação, de qualquer pecado. São as palavras que vão te levar para o céu. Lembre-se, quando você olhar para a sua Bíblia, para a Bíblia que você tem em casa, que naqueles livros, naqueles 73 livros, existem palavras de santidade para você. Contém palavras que saíram da boca de Deus e que saíram porque Deus amou você, Deus ama você. Esta é a razão pela qual, talvez a maior razão, sabendo a igreja, e por isso a igreja nos faz neste mês, dedicado à Bíblia, à palavra de Deus, essa total referência. E vou dizer mais ainda por quê. A igreja está nos recordando a importância da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus na nossa vida, na tua vida. Então você precisa começar a partir de agora a pensar um pouco em qual é a importância da palavra de Deus na sua vida. Que papel tem a palavra de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua vocação? Primeiro, de um modo singular, você e Deus. E depois você que é casado, você que tem uma vocação específica, começar a pensar em qual é a importância, que lugar a palavra de Deus ocupa dentro do teu ministério, da vocação que Deus escolheu para você. É assim para nos recordar a importância, por isso a igreja faz essa referência da palavra de Deus na nossa vida, como cristãos, porque não é possível, não tem possibilidades
Não tem como sermos cristãos sem a palavra, porque Jesus é a palavra, e a palavra encarnada, o verbo que se fez carne no meio de nós. Na nossa vida como discípulos, porque não tem como seguir a Jesus sendo cristãos sem a palavra, porque a palavra nos direciona para aonde Deus está. Isso aqui, desculpa a vulgaridade da palavra, mas este objeto aqui, que eu seguro na minha mão esquerda, é a referência. Quando eu era criança, a gente lembra de algumas coisas, né? A gente vai tomando conhecimento de algumas coisas, né? A gente não nasce sabendo de tudo. Então você vai crescendo, você vai aprendendo as coisas. Eu com 8 anos de idade, com 8 para 9 anos de idade, eu andava praticamente São Paulo inteiro. Mas eu sabia que São Paulo era muito grande. Com 12 anos de idade, eu viajava para o Rio de Janeiro sozinho. Mas eu sabia que se eu me perder, eu tinha que usar algum lugar como referência. Eu tinha que falar para as pessoas o lugar onde provavelmente todas elas conhecem. E que eu, sabendo, se eu fosse levado para lá, para aquele lugar, a referência, eu iria me encontrar. Eu iria encontrar o meu caminho. A palavra de Deus é a referência. Você que está perdido, você que ainda não encontrou o caminho, a palavra de Deus é a referência. Talvez você esteja perdido. Qual a importância? A igreja quer nos recordar que a palavra de Deus tem no teu ministério. Não tem como exercer um ministério, e seria um ministério pecaminoso, vergonhoso aos olhos de Deus. Não seria um ministério santo, mas seria um ministério vazio, se não vivermos o nosso ministério, qualquer ministério, não só o meu de padre, mas de freira, de religioso, religiosa, qualquer ministeriado, você de pastoral, tem que viver orientado pela palavra. Quem não vive orientado pela palavra, desorientado é. E todo desorientado, como muitos profetas nos relatam as Sagradas Escrituras, não conseguem fazer a vontade de Deus. Sabe por que você peca? Sabe por que você cai nesse pecadinho, nesse pecadão, e vive pecando, passa um mês, passa 3 meses, cai de novo? Porque você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses rejeitando aquele pecado, porque você sabe que é ruim. Só que você, só por si só, rejeita o pecado durante um tempo, e depois cai de novo. Por quê, padre? Porque passou 1, 2, 3 meses desorientado, sem a orientação da palavra. Vai por mim, eu não sou dono da verdade, como disse, mas sou filho do dono. E eu estou falando a verdade para você. E você precisaria acreditar não no padre, mas naquele que fala através do padre, que se você, do período em que você estiver na rejeição do pecado, aproveita, porque esse momento é o momento da graça. Faz a experiência de ser orientado pela palavra. Nossa rejeição ao pecado tem prazo de validade. Às vezes, até a alegria, o sorriso, os bons sentimentos, aquele fervor, aquela alegria de servir o altar, aquela alegria de fazer as coisas para Deus, de chegar na igreja. Quem dera se o salmo responsorial fosse uma verdade total na nossa vida. Que alegria quando eu vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Como você chegou aqui hoje? Talvez você tenha muitas razões para estar como você chegou aqui, e Deus entende.
Mas o coração tem que se alegrar. Como é que se vence a tristeza? Com alegria. Como é que vence o ódio? Com amor. Bendita a oração de São Francisco de Assis. Bendito e louvado seja a oração de São Francisco de Assis. Qual a importância? Quer nos recordar a igreja da palavra de Deus e que lugar tem ocupado a palavra de Deus na tua vocação. E quando eu falo de vocação, eu falo de algo aqui específico. Não já estou mais falando de ministérios. Estou falando de vocação. E se você ainda não sabe qual é a sua vocação, busque orientação de Deus por meio da palavra. Por meio da palavra. Da tua vocação. Que importância tem na minha vocação a palavra de Deus sacerdotal? Na tua vocação matrimonial? Na tua vocação como religioso, como religiosa? A Mônica aqui, ó, vai ser a freira mais santa. Vai, eu creio, eu profetizo na sua vida. Para quem não sabe, a Mônica, se Deus quiser, né, Mônica? Vai para o convento. Se não for, eu levo. Que importância tem a palavra de Deus na tua vocação? Nós estamos vivendo ao nosso bel prazer, porque estamos fazendo as coisas do nosso jeito, e não do jeito de Deus, e não conforme a palavra de Deus. Em alguma coisa, vamos parar e pensar, olhar para a nossa vida, em alguma situação que nos envolve, ou sozinho, você com todos os seus problemas e inquietações, ou você com outro, está do jeito que está, ou provavelmente de um jeito que não agrada a Deus, porque não está de acordo com a... Pode ver, pode parar para olhar, pensa nas pessoas, nas situações. Pode ser que, acredito que está ruim porque não está de acordo com a palavra. Ou 2 ou 3, ou 1 ou 2, ou todos não estão de acordo com a palavra. E em resumo, eu gostaria de dizer a vocês que neste mês em que a palavra de Deus se faz mais presente e que a igreja convida-nos a tomarmos consciência de que a palavra de Deus tem que se fazer mais presente na nossa vida, a própria igreja está convidando-nos, a você e a mim, a vivermos da palavra de Deus, a vivermos a palavra. Eu disse em um momento aqui da missa, no momento do clamor ao Espírito Santo, que só se conhece a causa pelo efeito. Entende o que o padre quer dizer? Só se conhece a causa pelo efeito. As suas atitudes, o jeito que você tem vivido, são os efeitos que podem ser, que não sejam causados pela graça, pela palavra. Eu não sei o que você está desenhando na tua vida, mas pode ser que não seja a palavra, pode ser que não seja a causa. Deus, viver a palavra, viver com a palavra e viver da palavra. Eu quero lembrar a vocês o que Jesus nos diz em uma passagem do Evangelho: nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem. Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículo 4, Jesus diz, e lembra do contexto inteiro, a quem Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Palavra da salvação. Se Jesus está dizendo que o homem não vive só de pão, que é alimento do corpo, que é alimento físico, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, então Jesus está dizendo que a palavra de Deus, a palavra do Pai, que sai da boca de Deus,
Ele saiu da boca de Deus, Ele é a palavra viva no meio de nós, o verbo encarnado, a palavra do Senhor. Esta palavra que Deus inspirou no coração do homem, ela também é. Se o pão que eu como de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, se o prato de arroz, feijão, ovo, arroz, feijão e ovo que eu como todo dia é alimento, muito mais alimento é a palavra de Deus. E Jesus está querendo nos recordar isso. Agora, lembrem-se do contexto. A quem é que Jesus diz isso? Jesus está dizendo isso ao diabo, a Satanás que o tentou no deserto. Ou eu creio no que Jesus está dizendo, ou eu não creio no que Jesus está dizendo. E diante do que Jesus está dizendo, mesmo que você não creia, eu gostaria de pedir a você que você se perguntasse: você está se alimentando do quê? Espiritualmente falando, está se alimentando do quê? De pão, de raiva, de pecado, de pornografia, de bebida, de cigarro, de drogas, de palavrões, de maus pensamentos, maus desejos, de ressentimentos, de ódio, de mágoa. É disso que você está se alimentando? Jesus está sendo bem claro. O homem só não vive só dessas coisas, mas de toda a palavra. E a palavra aqui num todo. Qual é a palavra de Deus para você? Bom, não é possível que de 73 livros, não é possível que em mais de 1000 páginas, cheias de palavras que saíram do coração de Deus, você não encontre nada do que Deus tem para você. E olha, a palavra de Deus, ela se atualiza, ela vem ao nosso encontro de acordo com as situações e as realidades que nós vivemos. Agora, como você vai saber o que Deus tem se você se esqueceu, abandonou? Ou eu creio no que Deus está dizendo, ou eu não creio. E diante dessas duas possibilidades, qual a melhor opção? Para mim, para você, digo-vos como padre, que é melhor crer no que Deus está dizendo, no que Jesus está dizendo. É melhor para nós crermos no que a palavra está dizendo, ainda que doa, e vai doer. Vamos sofrer pela palavra de Deus, mas não se esqueçam do evangelho de hoje. Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, quando vos amaldiçoarem, quando vos maltratarem por causa do meu nome. Não vos esqueceis, mas lembrai-vos do que eu vos tenho dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está se alimentando do quê? Não sou eu que vou fazer prestação de contas a você. Se fosse, eu já teria feito. Embora no dia da sua confissão, o padre é o seu juiz, porque na confissão é o tribunal da misericórdia. O padre vai dar sentença. E você na confissão tem que ter humildade para ouvir a verdade, tem que acreditar. Você não se ajoelha ou senta do lado do padre para se confessar, crendo que você está vendo um homem. É a pessoa de Cristo, é Jesus que está ali. Então o que o padre dizer a você é o que Deus está querendo dizer a você, mesmo que doa. Está errado, e ninguém vai à confissão com o coração sabendo que está certo, com a certeza de que está certo. Você tem que ir na confissão sabendo que você está errado. Está errado, e é por isso que você está lá, porque reconhece que errou. Não só de pão vive o homem, não só de mágoa vive o homem. Aliás, o homem não vive de mágoa, mas eu insisto contrário com Deus, e quero viver desse jeito que eu estou vivendo. Você está vivendo do jeito que você está vivendo, mas abro aspas aqui, Jesus vai fazer prestação de contas. O que Jesus está dizendo aqui?
A minha palavra, a palavra que sai da boca do meu Pai, é vida. A palavra de Deus é vida. E sim, a palavra de Deus é vida. E é uma vida nova. É na palavra de Deus que encontramos a vida verdadeira, a verdadeira alegria. É na palavra de Deus que nós encontramos a direção para o caminho certo. E se você precisa do caminho certo, a palavra de Deus, ela é o caminho certo. Jesus é o caminho. É a palavra de Deus que ilumina os meus e os teus passos. Vejam que todos os caminhos, que todos os passos que damos no caminho, e que por vezes passos errados, nós estamos dando esses passos errados abaixo da escuridão, não abaixo da luz. Passos errados nós estamos dando abaixo de uma escuridão. Mas a palavra de Deus é a luz que ilumina os meus passos e ilumina o meu caminho. Vossa palavra é um facho de luz, é um facho que ilumina meus passos, uma luz em meu caminho. Salmo 118, versículo 105. Em algumas Bíblias, Salmo 119. Salmo 118, versículo 105. Vossa palavra é um facho que ilumina meus passos, uma tocha, é uma luz que ilumina os meus passos, uma luz em meu caminho. O que é a palavra de Deus para você? A palavra de Deus é o que a própria palavra, por inspiração de Deus no coração do homem, o que as Sagradas Escrituras está dizendo e que o padre acabou de repetir no Salmo 118. Mas para você, o que tem sido a palavra de Deus na tua vida, no teu ministério, na tua vocação, no teu servir, na tua relação com o outro? Porque Deus pede para amar, mas na tua relação com o outro, o que tem sido a palavra de Deus? Grava essa frase: se conhece a causa pelo efeito. O que tem sido a palavra de Deus para você? O que é a palavra de Deus? O que ela representa na sua vida, no teu ministério, na tua vocação? A igreja não vive sem a palavra de Deus. A igreja não caminha sem a palavra de Deus. A igreja caminha sob a luz da palavra de Deus. Tanto que a própria igreja tem como o seu sustento a própria palavra de Deus. A palavra de Deus é o que sustenta a igreja, é o que faz com que ela permaneça. E se não fosse pela palavra de Deus, Jesus não teria dito: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Como vence o diabo, igreja? Como vence as tentações do diabo? Qual é a armadura do cristão? Qual é a armadura do cristão? Qual é a sua armadura? Qual é a armadura da igreja? Com que a igreja luta? Como Jesus venceu o diabo no deserto? Como Jesus venceu o diabo nas tentações que lhe foram oferecidas? Como Jesus venceu? Pela palavra. E você não está vencendo porque você não conhece a palavra. A palavra faz parte do tripé da igreja. Se não tiver a palavra, cai. Tradição, magistério e Sagradas Escrituras é o que sustenta a igreja. E você é membro da igreja, não é? Você participa desta igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Você faz parte da igreja. Você é seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vem à igreja, você vem à casa de Deus. E você está achando que pode ser mais do que a igreja, viver sem a palavra de Deus? Você acha que pode viver
sem a palavra de Deus? Alguns, por reflexos de atitudes, e eu falo como um padre, acham que podem viver sem a palavra de Deus. É a sua verdade contra a verdade verdadeira. Jesus, a palavra. Nós só aceitamos a palavra de Deus com aquilo que nós concordamos, que convenientemente vem de acordo com aquilo que eu estava pensando. Olha, cuidado, porque o diabo, ele conhece as Sagradas Escrituras. E se você não tiver discernimento, se você não tiver sabedoria, no momento da tua oração, pode o diabo mais falar a você do que Deus. Aí o diabo vai lembrar você de uma palavra que diz o seguinte: nossa, vem de acordo com o que eu estou. Toma cuidado. Porque muitas vezes a palavra de Deus vai mais incomodar, vai mais provocar do que deixar tudo bem. Lembrem-se dos discípulos 72 que Jesus enviou e que depois voltaram, nossa, animados, e depois chegaram em Jesus e disseram: a sua palavra é dura demais, quem é que pode vivê-la? Lembrem-se que Jesus entrou no templo para pregar e todos olhavam fixos para Jesus. Todos ficaram admirados com a palavra que saía da sua boca, com a autoridade com a qual ele pregava, mas depois quiseram lançá-lo no precipício, porque Jesus pregou a verdade. Quem você é? Você acha que pode viver sem a palavra de Deus? Escuta, presta atenção. Nós não podemos cair no erro de viver sem a palavra de Deus. E abra aqui um parênteses para dizer: leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Nem que seja um versículo por dia, mas leia. Pode ser que aquele versículo que você leu vai te salvar. Passe o dia pensando, ou parte do dia, ou algum momento do seu dia pensando naquelas palavras, ainda que você não tenha entendido nada, mas pense, se esforce. Hoje eu terminei o livro de Sofonias. Vou começar o livro do profeta Ageu. O livro do profeta Ageu tem 2 capítulos. Leia a palavra. Está esperando o quê? Se alimente da palavra de Deus, não viva sem a palavra de Deus. Quer vencer o diabo, quer vencer o maligno, quer vencer a Satanás, quer resistir a todas as tentações, a todas as suas pompas, quer vencer as tentações que lhe têm sido oferecidas pela palavra. Não queira ser mais do que Jesus. Você não é mais forte que Jesus. Você não é mais do que Deus. Se coloque abaixo de Deus. Se alimente da palavra. Quando o pecado bater na tua porta, lembre-se do que a palavra diz, do que a palavra de Deus. Agora, não empurra com a barriga, não. Se você já chegou à conclusão, e por mais que doa o que o padre vai dizer, você não quer mais lutar, não fica empurrando com a barriga, não fica fingindo. Dá linha no pipa. Cai fora. Não fica querendo ser mais do que Deus, não. Você não é mais do que Deus. Eu não sou, ninguém aqui é. Ou eu vivo como quem creio, ou eu não vivo. Pronto. Assume a tua condição de filho de Deus. Assume, revista-se da palavra de Deus. Vista a armadura. Toma a espada, coloca o capacete e bora para a guerra. Vai vencer. Quem lutar preparado, quem lutar com Deus vai vencer. Como foi que Jesus venceu ao diabo no deserto? Pelo conhecimento da palavra. E não se tem conhecimento sem esforço.
não tem conhecimento sem esforço. Ninguém aprende em casa. Bom, hoje em dia tudo muito fácil, tem internet, mas a internet deixa as pessoas mais ignorantes do que sábias. É por isso que existe escola, é por isso que existe escolas. Você vai à escola para aprender, para conhecer, para adquirir conhecimento. Então, não existe conhecimento sem esforço, você precisa buscar. Depois você leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 4, versículo 4, o versículo 7 e o versículo 10. Esses 3 versículos mostram especificamente como Jesus venceu, como Jesus, sendo homem e sendo verdadeiro Deus, porém sendo homem, mostram especificamente como Jesus venceu as 3 tentações. E é claro que foi pela força da palavra. É pelo conhecimento da palavra que vencemos a Satanás. E sabe que é pelo conhecimento da palavra que o diabo também vence você? Tem gente que é mais burro que o diabo. Tem gente que é mais ignorante que o diabo. E eu não estou sendo advogado do diabo não, porque eu não gosto dele, ele não gosta de mim, nós não somos amigos. Mas o diabo conhece muito mais que a gente a palavra, e a gente está sendo passado para trás. Não, a palavra é nossa, não é dele não. Se é pela palavra, o diabo sabe que é pela palavra que nós o vencemos, e é pela palavra que ele também vai querer vencer você. Aí ele vai colocar no teu coração e vai se aproveitar da tua preguiça, da tua indisposição. O diabo vai incutir no coração das pessoas, quando você estiver no celular, a mandar mensagem para você, a querer ver vídeos. Você está lá no feed de notícias do Facebook, lá um monte de videozinho, nossa que legal, você clica naquele vídeo, aí aparece um monte, você vai subindo, quando você vê o tempo passou, não sobrou tempo para Deus. É pelo conhecimento da verdade que somos libertos, e a palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Você acha mesmo? Pensa, compadre. Você acha mesmo que encontrarás a salvação sem o conhecimento da palavra? Como é que você vai se sair? Como é que você vai sair do abismo no qual você entrou e que você tem conhecimento? Então, Deus pode jogar a cordinha, não importa a profundeza que tem este abismo no qual você está, esta corda aqui vai te alcançar, e Ele aos pouquinhos vai te tirando. Você vai puxando, vai alcançando os nós que Deus fez nesta cordinha para te puxar. Agora, se não tiver esforço para sair do abismo, tem que fazer força. Deus espera de você essa força. Não há salvação sem o conhecimento da palavra. Não há salvação, não há saída, seja de onde quer que você esteja, sem a ajuda da palavra. Eu não acredito que há esta possibilidade. Ah, padre, não é porque você acredita que eu também tenho que acreditar. Mas se há uma outra possibilidade, então me diz. Pode falar. Termina a missa, você vai ali, fala para o padre. Não tem. Não há outro caminho senão a palavra. É impossível salvação sem a palavra. Quando no fundo do meu coração, guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Salmo 118, versículo 11.
Guardo no fundo do meu coração a vossa palavra, para não vos ofender. Não quer ofender a Deus? Guarda no fundo do teu coração a palavra de Deus. Agora, como é que guarda aquilo que não conhece? Então tem que conhecer. E é bom quando você conhecer, você vai ver que é linda a palavra de Deus, é bonita. João capítulo 17, versículo 17. Olha que oração linda que Jesus faz neste trecho do Evangelho. Belíssima oração de Jesus. E você pode rezar todas as noites, todas as manhãs, todas as tardes, todo instante da tua vida esta oração. Jesus está com os olhos erguidos para o céu e falando com o Pai. Reza por você que está em casa, por mim, por todos nós. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Esta oração de Jesus tem muito a dizer a você. Tem muito a dizer a mim também. É pela palavra que nós somos santificados. A palavra de Deus, ela é a verdade que nos santifica, diz Jesus. E nós precisamos aceitar. Você quer santidade de fato? Você quer santidade sem a palavra? Você quer ser santo? Quer agradar a Deus, não quer? Quer fazer tudo certinho? Cansou do pecado, não cansou, não quer mais pecar? Quer pecar? Você quer pecar, Carlos? Quer pecar, Gilson? Não quer, né? Quer pecar, ô Juan? Quer pecar, Mônica? Quer pecar, Dona Maria? Não, não quer, ninguém quer pecar, eu não quero. Mas como é que eu não vou pecar sem a palavra? Sem a santidade, sem a palavra que me santifica? Não dá. Não dá para ser santo sem estar próximo de Deus. Você quer intimidade com Deus? Não quer? Então busca a palavra de Deus e a coloca em prática. Porque conhecer, tem gente que já leu a Bíblia 5 vezes, mas não vive uma vez do que leu. Não estou dizendo que não tem que ler. Que bom, né? Que leu a Bíblia 5 vezes. Conhece a Bíblia de cor e salteado. É um verdadeiro São Jerônimo. Leu 5, 6, 7, 10 vezes a Bíblia. Oh, parabéns. Mas não vive. De que adianta? Tem que conhecer e viver. Só que para viver isso aqui, ai, que sacrifício que eu vou ter que fazer. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. Quer saber que importância tem a palavra de Deus na vida de uma pessoa? Grande exemplo, Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Quer aprender a viver da palavra? Seja amigo de Nossa Senhora. Quer aprender a viver da palavra? Seja amigo de São José. Eu sinto que São José está preparando, São José e Nossa Senhora está preparando uma coisa muito especial para nós. Agora não, mais para frente. E eu sinto que vai Deus operar milagres por meio de São José. Eu sinto, vai. São José ouviu o anjo dizer: não tenhas medo, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Ele acreditou na palavra. E quantos outros exemplos poderiam ser dados aqui referente à palavra de Deus e a importância da palavra de Deus na vida de uma pessoa. Evangelho de São Marcos, capítulo 3. Cadê Marcos? Versículos do 31 ao 35. E aqui eu encerro a homilia. Chegaram sua mãe
e seus irmãos, estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vocês sabem o que Jesus está dizendo aqui? Nós estamos falando de mãe, de irmão, estamos falando do quê? De família. E família é sinônimo de intimidade. Família é sinônimo de privacidade. Família é sinônimo de estar com os meus. E quem é que pode estar com Deus? Quem é que pode? Se família é sinônimo de intimidade, Jesus está dizendo: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, senão aquele que faz a vontade de Deus, o meu Pai que está nos céus. Talvez a nossa vida hoje não seja um reflexo de verdadeira intimidade com Deus, com Jesus, porque não estamos fazendo a nossa vontade. Nós rezamos, sim, rezamos para conhecermos qual a vontade de Deus na nossa vida. E como queremos a vontade de Deus na nossa vida, o problema não é esse. O problema está quando Deus ele nos mostra a tua vontade, nós não a fazemos. Porque não queremos, não concordamos, não, Jesus, não era isso que eu queria, não, Deus, não era exatamente isso. Ou você crê na verdade, na palavra de Deus, na vontade dele que te liberta, ou você não crê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sentados,